Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações galera, espero que estejam bem. Vamos falar de restauração ecológica, né? Aula original aqui do Dr. Sérgio Gandolfi, da USP, que eu vou trazer aqui para o nosso debate e para a nossa aula de hoje, né? Que a gente vai debater essa questão da restauração. Então, pensando na Mata Atlântica, por exemplo, a gente já tem um pacto para a restauração da Mata Atlântica, né? Trabalhando com restauração florestal, é algo que inclusive tem gerado muita renda, né, para muita gente tem trabalhado nessa área, né, gerando inclusive conceitos, gerando trabalhos, né, existem livros sobre isso. E no último simpósio de restauração ecológica e da população, né, teve até uma carta que foi aprovada com sugestões, né, falando medidas práticas que podem ser tomadas para a conservação, restauração ecológica da Mata Atlântica em especial, mas não nos atendo somente à Mata Atlântica, né? Então vamos tratar sobre restauração como um todo, né? Que é o nosso debate da aula de hoje. Então aqui um exemplo de área que precisa ser restaurada, e aí a gente tem uma paisagem que é inadequada. Então a gente tem uma política de adequação de estubros naturais, uma sucessão que está acontecendo ao longo do tempo, que gerou essa paisagem que a gente precisa transformar em uma paisagem adequada. Para isso, a gente precisa de uma adequação produtiva, né? Um sistema silvopastoril intenso pode ser um dos motivos, e uma adequação ambiental com a restauração das matas ciliares para que a gente possa voltar a ter uma paisagem adequada. Então, a gente precisa trabalhar, né, com a ideia de paisagem, né, de uma paisagem inadequada na volta para uma paisagem adequada, que é o que a gente está buscando. Então, a gente tem três ações para resolver problema ambiental. Em qualquer tipo de uso da terra, né, a gente deve, então, com prática de manejo sustentável, né, a gente deve trabalhar com restauração e reabilitação de área degradada, né, dessa área que está lá. Então, parar a causa da degradação é uma forma, e aí prática de manejo sustentável vai gerar essa restauração. A gente pode ter uma redefinição do uso sustentável, uma restauração ou reabilitação dessa área e o uso sustentável dessa terra. São todas ações que podemos usar para resolver os problemas ambientais. Mas o nosso debate precisa ser além, precisa ser no debate da restauração. Então, a gente pegando aqui esse exemplo, né, na restauração de matas ciliares aqui de APP, então, restauração de área de baixa aptidão, aqui uma reserva legal, né, e aqui uma área de pecuária intensiva, né. Então, a gente precisa achar uma solução aqui para fazer essa restauração, tendo em vista essas situações todas que nos apresentam. Só que a gente tem também o mercado da restauração, então a gente precisa conectar essa eliminação da degradação da ambiental com o combate à desigualdade social, que é o ponto-chave, né? Que é redução de pobreza e da fome, melhoria da distribuição de renda, criação de emprego. Então a gente tem que pensar no processo de buscar o fim da degradação ambiental juntamente com o projeto sustentável de desenvolvimento. Isso precisa estar conectado, porque senão a gente acaba achando que está enxugando gelo. Né? E muitas das vezes a gente acaba enxugando gelo mesmo. E é importante a gente trabalhar de maneira conjunta nisso daí. A gente pega a floresta da Tijuca aqui, né, há mais de 100 anos atrás, e aqui é interessante o Parque da Exalc, né? E aí a gente vê aqui a recuperação dessa área que estava toda degradada, né? E hoje uma área assim muito bonita, muito vistosa no entorno da universidade. Né? Então a gente aqui, uma floresta ciliar desmatada, na beira do rio Jaguari em 30, né? Matas primitivas, e aqui no rio Jaguariúna, né? Uma restauração, a floresta restaurada com 55 anos de restauração. Então o nosso desafio é trabalhar com a restauração, né?
trabalhar com formas possíveis. Aqui mais imagens, né, na beirada do rio Jaguariúna, em Cosmópolis, usina Éster. Então a gente consegue ter área restaurada. Então aqui, né, plantio de mudas, olha só, uma diferença em 8 anos, né, a diferença que já dá, né, com plantio de mudas adequado, e a gente vai falar um pouco sobre isso na aula de hoje, trabalhar com a restauração ecológica. Então, quando a gente pensa em restauração, a gente tem aqui uma floresta que sofreu degradação e está numa área degradada. Então, a recuperação ela pode ser um tipo de reabilitação ou ela pode ser um tipo de restauração. E reabilitação e restauração tem um grau de semelhança, mas a essência a gente vai ver que é bem diferente. Né? A restauração ecológica não é. O objetivo é voltar a ser o que era e não fazer gambiarra, porque se fizer gambiarra, a restauração não dá certo. A gente tem vários livros, vários manuais que ajudam nesse debate de restauração ecológica, né? Fica a critério aí, quem quiser trabalhar, a gente tem em português, tem em inglês, a gente tem vários livros que trabalham com restauração. Então a gente tem um ecossistema de referência. Esse ecossistema de referência está lá trazendo os benefícios. Ele é degradado, então você tem uma grande quantidade de danos, esses benefícios são acabados. O objetivo, então, quando a gente vai fazer um processo de restauração ao longo do tempo, portanto, é fazer com que esse processo de dano seja diminuído até que o ecossistema volte ao que era e ele possa gerar benefícios para toda a sociedade, né? E também para o bioma, para os animais, vegetais como um todo. Então, a gente tem a ideia do ecossistema de referência dentro do processo de degradação, de redução desses danos, até que se consiga acabar de fato com esses danos. Então, isso significa dizer que a restauração é um processo que leva tempo. A restauração ecológica, ela não acontece da noite para o dia. Então, leva tempo para isso acontecer e nós precisamos estar preparados para esse tempo. E esse tempo é um grande desafio que a gente tem, né? Porque leva tempo para conseguir fazer isso. Nós temos várias iniciativas de restauração, aqui algumas, né, que contribuem com esse debate, né? Mas a gente tem várias iniciativas, vários editais rolando, e quem trabalha com isso ou quem se interessa por isso pode inclusive ganhar muita grana trabalhando com restauração ambiental, uma vez que não faltam projetos para ONGs e empresas sustentáveis poderem realizar esses projetos, né, e ganhar uma grana boa que pode ajudar, inclusive, na sobrevivência e no desenvolvimento empresarial. Então, retirar bandeiras, induzir processos ecológicos de formação de comunidades é uma das bandeiras da restauração ecológica, né? Então, a gente está buscando induzir processos ecológicos naturais para a formação de comunidades que foram destruídas. Essa é a ideia da nossa restauração. Então, a gente quer restaurar o que era, induzindo processos ecológicos de formação de comunidade. Para isso, a gente tem o processo de restauração. E esse processo de restauração é uma mistura complexa de ações de restauração e de processos naturais que causam sucessão ecológica. Então, a gente tem métodos de restauração, que são ações intencionais, e a gente tem o processo de sucessão ecológica, que acontece naturalmente, os dois ao longo do tempo. Quando a gente pega, pensando na sucessão, o processo sucessional ele não tem um objetivo pré-definido. Pode acontecer uma série de fatores que não estão previstos no projeto. Então, ele pode ter limitação de custo, limitação de tempo, né? E a sucessão pode apresentar os mais tipos diferentes de trajetória. Uma trajetória para o lado, uma trajetória regressiva, estágio sucessionário estável, de que ele não sai do lugar. O processo sucessional, ele acontece de maneira natural. Entretanto, a restauração é quando a gente busca voltar com as características desse bioma em um tempo definido, né? Em um tempo definido com um custo razoável. Então você tem um objetivo conservacionista. Então a restauração, ela tem um tempo, ela tem um custo. E aí você vai buscar esses objetivos conservacionistas de acordo com esse tempo e esse custo. Isso quer dizer que a restauração ela aumenta a previsibilidade do processo de construção de comunidades e favorece as trajetórias progressivas naturais, evitando, então, estágios sucessionários. Então, a gente consegue perceber que existe uma diferença do processo sucessional e do processo de restauração. E isso precisa ficar muito claro quando a gente trabalha com restauração ambiental.
Então, de maneira geral, a gente pode dizer que a sucessão ecológica, de acordo aqui com Pickett e Grenasso, é a mudança temporal na composição de espécies na fisionomia de uma área. Isso significa que não tem uma direcionalidade, uma previsibilidade, isso acontece de maneira natural, e ela pode, inclusive, nem se acabar, não tem um ponto final definido. Ao contrário da restauração. A restauração florestal, ela tem ações intencionais que promovem uma mudança temporal progressiva na composição das espécies. Então você vai pegar uma área degradada e vai formar uma floresta desejada num tempo definido. Então veja que a restauração florestal é algo que tem um tempo definido, é algo que foi preparado de maneira antrópica com um objetivo definido. Então, a sucessão ecológica, a restauração florestal não são a mesma coisa, apesar de parecer. Então, aqui a gente tem casos de restauração ecológica, no Instituto Terra e Moraes, olha como era e como está, em 8 anos, uma diferença grande. Aqui uma imagem de cima, aqui outras imagens que favorecem a nossa visibilidade. Aqui a usina Vale, na Fazenda Nova Aliança, e aconteceram o processo sucessionário. O processo de restauração de floresta úmida acaba tendo 3 fases. A fase de estruturação, a fase de consolidação e a fase de maturação. Nós vamos falar sobre elas, mas veja que nós estamos falando de floresta tropical úmida. Floresta tropical úmida não é floresta ombrófila mista como araucária, não é a Mata Atlântica, não é mata de Planalto, não é floresta de restinga, não é cerradão, não é mata de brejo, não é mata seca. Nós estamos falando de floresta tropical úmida. Nós já estudamos biomas e todo mundo já tem clareza do que a gente está falando. E isso precisa ficar claro para todo mundo. Então, aqui uma pastagem antiga muito degradada, que é algo a ser pensado, um canavial, que são áreas, sim, que a gente pode pensar em restaurar. Primeiro, eliminando plantas competidoras, do hábitat aberto. Aqui uma floresta em restauração com 2 anos e meio. Aqui começa a criação de um dossel florestal. Olha que interessante, que é essa sombra que fica embaixo das árvores. Então, essa fase de estruturação, que é a primeira, nós vamos falar de cada uma delas, ela precisa da introdução ou favorecimento das espécies florestais. Você tem que criar um dossel e um hábitat florestal. Você tem que eliminar as plantas competidoras e plantas invasoras que, porventura, podem entrar no microbioma e podem ajudar a destruir esse processo de estruturação que você está fazendo, de restauração desse ambiente. É importante começar a desenvolver a estrutura da floresta, oferecendo atração para os dispersores e para a chegada de novas espécies, animais em especial, que vão ajudar nesse processo de regeneração, de restauração natural. Agora, a gente pode ter também exemplos de fracasso na estruturação. Aqui um exemplo de perda de dossel da floresta. Aqui um exemplo de sucesso na estruturação com a criação de um dossel, com a criação de um hábitat. E a criação desse dossel é fundamental para o desenvolvimento dessa floresta. Aqui o final da estruturação e o início da consolidação, você tem a morte gradual das espécies pioneiras. Então, entre 5 e 10 anos, essas espécies pioneiras acabam morrendo, passando então para as espécies de fase de consolidação. Isso faz parte do processo natural de restauração, gente. É comum. Você tem espécies, como a gente já viu em matérias anteriores, que vão ajudar nesse processo de colonização e que depois vão acabar dando origem a outras espécies que vão sobreviver nessa fase de consolidação. Então, o que a gente tem quando a gente fala de consolidação? Quando a gente fala de consolidação, primeira coisa é a morte gradual das espécies do dossel inicial. Então, as espécies estruturantes, as espécies para a fase de estruturação, acabam indo embora, acabam morrendo naturalmente, criando assim um novo dossel, com a manutenção desse hábitat florestal. Então, cria um novo dossel, criam microhábitats e vão oferecer uma oferta de alimento para a fauna, trazendo então dispersores, chegada de novas espécies, que vai favorecer essa restauração com a variabilidade genética, com a variabilidade das plantas ali presentes, e vai contribuir para uma regeneração natural. A consolidação, portanto, ela garante a sobrevivência do hábitat florestal por um tempo suficientemente longo para garantir o processo de restauração. Então, essa fase de consolidação é muito importante para que o processo de restauração dê certo. E a gente, como também no caso da estruturação, a gente tem casos bem-sucedidos da fase de consolidação e casos mal-sucedidos. Aqui um exemplo de fracasso de consolidação.
Um exemplo que a gente está vendo aqui. E o que pode acontecer? Um exemplo de fracasso é quando você tem lá as pioneiras no dossel, só que as secundárias, em idade, abundância ou arranjo espacial, acontecem de maneira inadequada. E quando acontece de maneira inadequada, você tem uma verdadeira confusão, você tem plantas não caracterizadas aparecendo ali, que podem levar a esse fracasso na consolidação. Né? Outro exemplo de fracasso na consolidação que leva à perda do dossel é poucas árvores, árvores muito jovens, pouco espalhadas pela área. Então você tem que ter um processo estruturante muito bem feito para que a fase secundária seja possível de ser observada e que ela dê certo. Então aqui é um exemplo de fracasso de consolidação que você teve na prática uma perda de floresta ao longo do intervalo de 6 anos. Então você tem que fazer um projeto de restauração muito bem feito, com muita atenção, para que não aconteçam essas anomalias que levam na prática a perda do seu trabalho, queima seu filme quanto restaurador ambiental e mostra que você está tendo fracasso no processo de efetivação do seu trabalho. O que é um grande problema pensando para você no campo profissional e pensando para as espécies endêmicas para a sobrevivência da regeneração natural daquele microbioma. Aqui um exemplo de sucesso na consolidação. Olha aqui a APP no entorno do corpo hídrico, que coisa linda que a gente tem aqui, ó, um sucesso de consolidação. Então, a gente tem também vários exemplos de sucesso de consolidação. Olha aqui o dossel sendo repovoado, vários vegetais aqui nascendo aqui na área, né? Então, o uso de maior riqueza de espécies na consolidação gera maior heterogeneidade e microsítios de regeneração. Então, é muito importante trabalhar durante a fase de consolidação com uma riqueza de espécies muito maior, né? Então, você tem aqui, né, a intensidade da luz, receptores mudando, e aí você precisa ter aqui uma riqueza de espécies que vão ser extremamente importantes para o desenvolvimento aqui desse dossel, né? Dessa área que vai se desenvolver e para se consolidar nessa fase. Então, mais espécies de árvore no dossel significa o quê? Mais alimento, maior diversidade, mais polinizador, maior produção de semente, maior germinação. Isso significa manutenção da flora estabelecida. Olha como isso é importante. Então, a gente trabalha com mais espécies de árvore no dossel para garantir um maior retorno para a própria área restaurada. Então, a gente trabalha com maior riqueza de espécies nessa fase de consolidação para garantir maior número de espécies de árvore no dossel, que vai garantir uma maior germinação, uma maior produção de sementes e uma maior polinização dessas plantas. Isso significa o quê? Que você vai ter mais dispersor atuando. Se você tem mais dispersor atuando, você tem um aumento, então, da chegada de sementes de novas espécies de plantas, de espécies originais daquela área, que não estavam presentes quando a área estava degradada, porque não tinha esses polinizadores, essas plantas, essas aves, para trazerem essas sementes. Então, veja como a gente tem uma interligação de todas essas áreas quando a gente pensa, portanto, nessa relação, né, na importância dos dispersores para a consolidação dessa fase. Até que a gente chega na fase de maturação. E na fase de maturação, o que a gente tem? A gente tem a criação de um dossel dominado por espécies clímax, né? Que são espécies que vão estar presentes quando a floresta já está consolidada. Então, a gente tem um gradual enriquecimento específico. E aí começa acúmulo de biomassa, extrato, espécie, tem interação. Significa que a área está se tornando restaurada, porque começa a ter complexidade ecológica. E até as clareiras, quando cai uma árvore, criam uma dinâmica própria. Isso significa dizer que a maturação é a gradual acumulação que vai levar à criação de uma floresta restaurada, semelhante à floresta madura natural. Então, o nosso desafio é conseguir passar essas 3 fases para chegar numa fase de maturação. Até que com várias décadas a gente já tem uma floresta, então, maturada, complexa, pronta, restaurada, literalmente. Olha ela aqui com 60 anos, que coisa linda. Então, o que significa dizer? Significa dizer que a gente tem as 3 fases de estruturação, consolidação e maturação. Na estruturação, a gente vai ocupar a área para a criação de um hábitat florestal. E a gente vai utilizar espécies arbóreas de rápido crescimento, boa cobertura, ciclo de vida não muito curto. E aí, para consolidar na consolidação. Quando a gente está na fase de consolidação, a gente tem então um novo dossel. E a gente trabalha pela manutenção do hábitat. E aí nós vamos pensar em espécies secundárias, com idade, densidade, arranjo espacial e riqueza adequadas.
até chegar na maturação, onde você vai ter a acumulação dessas espécies para que a gente tenha espécies clímax, mostrando como a gente conseguiu, de fato, restaurar aquela área originalmente degradada. Uma teoria aqui que facilita o nosso debate, né? Vou passar, aqui está grande, mas vou passar para esse aqui que é menor, que dá para a gente ver melhor. Então a gente tem aqui, ó, a ação, uma área, né, já degradada, né, ela pode continuar sendo degradada, mas ela pode passar, né, para a primeira fase, que é a fase que nós vimos, né, que é a fase de estruturação. E na fase de estruturação, ela pode passar de fase para fase de consolidação ou não, ela pode voltar a ser restaurada. Na fase de consolidação, se ela passa da fase de estruturação para a fase de consolidação, ela pode seguir na fase de consolidação ou não. Ela pode voltar para a fase de estruturação ou pode voltar a ser degradada. É um risco que acontece, como estão mostrando as setinhas. Entretanto, se ela segue, ela pode chegar na fase de maturação. E essa fase de maturação pode se transformar numa fase de degradação, ou pode voltar a ser uma fase de maturação apenas, que é o ideal. Então, a gente tem aqui, né, a questão aqui na área degradada, capina total, coroamento, herbicida. Aqui, na estruturação, é importante a gente trabalhar com espécies regenerantes. Né? As espécies regenerantes que vão jogar um papel fundamental aqui. Na fase de consolidação, é bom a gente trabalhar com o plantio, né? A gente trabalhar com o plantio, com a semeadura direta, que vai ajudar bastante. E, no caso aqui, para fase de maturação, né, a chuva de sementes aqui da fase de consolidação acaba fazendo o processo natural para a fase de maturação. Então é bom a gente ver as ações, porque muitas dessas ações podem ser necessárias a gente fazer. Banco de sementes a gente já estudou, a chuva de sementes também, o plantio de semeadura direta, transferência de banco de sementes, são todas técnicas de restauração ambiental que a gente já viu e que contribuem agora que a gente está falando de regeneração. Então, quando a gente fala do processo de restauração florestal, o objetivo, então, é, de uma maneira previsível, estruturar, consolidar e maturar aquela vegetação natural, voltando ou fazendo com que ela se torne algo que originalmente já tenha sido, ou que pelo menos seja similar ao que outrora tenha sido presente na área que você está restaurando. Então, sempre é o debate, né? Que conceitos, que método usar quando você encontra tudo isso? Então, primeiro a gente tem que ir para o debate da comunidade. Uma comunidade biológica é uma associação ou assembleia de populações de plantas e animais que vivem ao mesmo tempo numa mesma área ou hábitat. Essa é a definição de comunidade. Então, isso significa que, pensando aqui na fitogeografia, pensando aqui em São Paulo, ó, que tem floresta ombrófila densa e floresta estacional semidesidual. E aqui você tem os tipos de vegetação. O que eu vou trabalhar? Primeiro, é bom a gente trabalhar e ver a tolerância das espécies que a gente pensa em utilizar na fase de estruturação. Olha que interessante aqui. É uma região de muita chuva e no solo encharcado a taiúva não se desenvolve bem, já o jequitibá se desenvolve super bem. Será que ele não é mais apropriado para pensar, pensando nesse exemplo? Então a gente consegue perceber como isso é válido quando a gente tem o interesse, né? O interesse de revegetar uma área. Qual o ecossistema de referência? Você tem mata seca, tem cerradão, o ideal é trabalhar com a tolerância. Um ecossistema de referência, ele é o ecossistema que se assemelha a todos ali presentes, e é com ele que você vai trabalhar. Então você busca o ecossistema de referência quando você tem vários microhabitats acontecendo juntos. E nesse ecossistema de referência, você vai fazer o levantamento florístico. Por que você vai fazer o levantamento florístico? Porque com o levantamento florístico você sabe quais espécies são adequadas para aquela região, para você não revegetar com espécies inadequadas. E aí você vai fazer, no caso igual dessa mata ciliar aqui, ó, que tem um mangue de um lado e uma mata atlântica do outro, o plantio adequado de acordo com cada trecho do rio. E como você vai saber cada trecho do rio? Você fez o levantamento florístico, então, de cada trecho, de cada uma dessas áreas, para que você tenha condição de fazer esse plantio, buscando recuperar, assim, cada trecho com o tipo de floresta que existia no local. Então você tem que fazer a verificação, florística para que você possa revegetar de maneira apropriada. Então, muitas das vezes, você vai ter que trabalhar juntamente com um biólogo que vai ter que fazer essa parte bruta aí, para que você possa coordenar o processo de revegetação natural. Então, você quer fazer a criação de uma comunidade, né, a criação de um hábitat florestal. Para isso, você tem diferentes formas de vida vegetal que compõem essa vegetação,
e você vai buscar fazer a regeneração natural de cada espécie, buscando fazer o quê? Que você chegue numa população que tenha uma condição de espécie clímax com uma vegetação regenerada, restaurada do ponto de vista ambiental. Certinho? Se tiver dúvida, para o vídeo e dá uma conferida. A vantagem da videoaula é essa, que não precisa parar, você funciona de acordo com a sua velocidade de aprendizado. Bom, o uso de árvores de dossel para formar um hábitat florestal é muito importante. Por quê? Porque ele tem o gotejamento interno, a disposição, a decomposição da serrapilheira, o solo superficial, e tudo isso contribui aqui para a formação da vegetação dentro do dossel. As árvores de dossel são essas árvores mais altas que vão cobrir e deixar uma sombra muito grande, e vai funcionar, inclusive, como banco de sementes. E aí nós chegamos ao desafio de manejar processo ecológico para manejar a espécie. E como que a gente faz isso? Primeiro, retirar o fator de degradação, isso é fundamental. Se você não tira o fator de degradação, você não consegue fazer isso. E aí você pode induzir processos que criam, mantêm a comunidade, o plantio, ou a condução da regeneração natural, ou uma semeadura direta, ou então você pode trabalhar com enriquecimento natural. Você trabalha com árvore, erva, tudo de maneira natural, ou você pode ainda trabalhar com enriquecimento assistido, com espécies adequadas de maneira que você faça um plantio selecionado, um plantio assistido para aquela região a ser restaurada. É claro que diferentes paisagens vão nos trazer diferentes potenciais de dispersão, e temos que estar atentos a isso, porque nem todos os lugares funcionam de maneira igual. E aí a gente tem o enriquecimento natural. No enriquecimento natural, a gente vai trabalhar com espécies naturais daquela região que vão fazer o enriquecimento para começar esse processo de estruturação dessa comunidade, né? Para que a gente consiga fazer esse processo de restauração que a gente espera. Diferentes paisagens, diferentes potenciais de dispersão. Paisagem com poucos fragmentos, né, pequenos, distantes, a gente vai ter um problema de enriquecimento. Então a gente vai ter que trabalhar com formas de revegetação, igual a gente já estudou. Os corredores florestais são um exemplo que a gente já viu. Agora, aqui a gente pega, né, uma floresta estacional semidesidual em restauração quando você tem um fragmento próximo, em 10 anos. Por que os fragmentos próximos são importantes? Porque eles podem fazer a condução das paisagens favoráveis. Os corredores ecológicos vão jogar um papel no enriquecimento, então, dessa área, para que ela volte a ser aquela área original. Então, como a gente já falou, diferente paisagem tem diferente potencial de dispersão. Mas se a gente trabalha com maneiras criativas, com corredores, por exemplo, que possam fazer essa unificação desses animais polinizadores, aumenta a condição dessa paisagem se transformar, então, na área regenerada que você está buscando. Então, a gente consegue ver aqui, ó, mais um exemplo de uma floresta estacional semidecidual em restauração, né, com um fragmento próximo. E aqui, ao lado de um fragmento. Então, você consegue aproximar esse fragmento para que essa floresta estacional em restauração consiga contribuir com aquela área original, pensando numa ideia de corredor, de maneira que eles consigam trabalhar juntos, repondo esse processo endêmico original. Então, quando a gente tem os remanescentes florestais, é importante proteger para que não se degradem, né? Proteger para ajudar no processo de restauração no seu entorno, ou porque são estoques de biodiversidade, semente, fauna. Para restaurar, você vai aumentar o potencial para a conservação da biodiversidade. Então, veja como você tem importância nesse remanescente florestal e como ele pode ajudar no processo de restauração. Com o quê? Como eu já disse, as cercas vivas, os corredores ecológicos, que podem fazer esse deslocamento, portanto, para trazer o bioma até o local que precisa. Então, essa conectividade é uma técnica muito importante quando a gente pensa em remanescente florestal para a revegetação da paisagem. Tá claro? Importante atenção nisso daí. Então, a sucessão ecológica, que nós já vimos ter diferença da restauração, é um processo que leva à restauração ecológica. E aí a gente tem a visão tradicional e contemporânea na busca da composição final. Uma vez que na restauração ecológica nós vamos manejar os processos para que a gente tenha a composição final esperada, que é o quê? Uma revegetação em um tempo determinado de um determinado microbioma. Beleza? Então, atenção nisso. Então, dentro da sucessão ecológica, nós já vimos que ela tem estados sucessionários estáveis, e a gente busca, né, para que a sucessão ecológica florestal esteja presente, mas que ocorra como a gente quer, né? E para isso a gente vai trabalhar com as espécies, né, durante o processo
durante o processo de revegetação que a gente já viu, e aí nós vamos trabalhar com as espécies pioneiras, né, as espécies secundárias e clímax, que nós já estudamos, né, que vão jogar um papel na sucessão florestal. E para isso, né, essa sucessão ecológica precisa ocorrer. E aí a gente precisa que essa sucessão ecológica aconteça de maneira a que você maneje os processos querendo chegar numa composição final. Então, se você deixar naturalmente, a sucessão ecológica acontece, mas aí você tem uma presença de espécies com comportamentos ecológicos diferentes que nem sempre chegam no objetivo esperado. Então, aqui, ó, uma floresta decidual é recuperação em 16 anos. Então, você tem aqui uma dinâmica de clareiras, que pode ser uma dinâmica de restauração ou uma dinâmica de não restauração. Então, é importante pensar na sucessão ecológica quando a gente olha no objetivo da restauração. Agora, é claro que a sucessão ecológica pode levar também à restauração ecológica, só que o tempo vai variar. Ecossistema de referência. Aqui nós temos aqui para qual deles é o melhor. Então, trabalhar com o ecossistema de referência é o que a gente deve usar. E como que a gente vai fazer isso? Como eu disse, fazendo um levantamento de espécies. Então, você vai ver a formação florestal, vai ver a biodiversidade, e se você for fazer uma revegetação utilizando espécies de viveiro, você vai observar quais espécies que você tem no viveiro. E de acordo com essa espécie de viveiro, você vai achar qual é o ecossistema de referência que você tem, já que você fez o levantamento de espécies ali presentes para saber qual desses biomas apresenta a maior quantidade, portanto, de espécies similares ao que você tem no viveiro. E aí você pode ter um uso aleatório ou um uso planejado. No caso do uso aleatório, você vai ter, então, esse ecossistema de referência com formação florestal, alta biodiversidade, você vai ter a lista de espécies com plantio de mudas e você vai ter o fator operacional. Você retira o fator de degradação, obviamente, isola a área do fator de degradação, conduz as espécies e faz o monitoramento. Assim você faz, então, o trabalho aleatório, ou o planejado, com o plantio de mudas propriamente dito, pensado, estudando a biologia da espécie, a ecologia da comunidade, etc, etc, etc. Então, você pode ter um ecossistema de referência com uso aleatório ou planejado. Então, aqui que a gente pode pensar no planejado, alguns dos métodos: seleção das espécies a serem utilizadas, combinação espacial das espécies de acordo com suas características ecológicas, planejamento da substituição temporal das espécies. Então, você vai priorizar as interações biológicas. Isso é o quê? Isso é um ecossistema de referência planejado. E você vai ter, né, o operacional que você vai conduzir também nesses casos que se repetem. Então, você pode ter o aleatório ou você pode ter o planejado, sendo que esses métodos acabam respondendo nos métodos dos fatores aleatórios, né? Porque eles vão acabar repetindo o que está acontecendo. A questão é que você está modificando de maneira que não se dê de forma aleatória, se dê de forma planejada e da maneira que você planejou para ser o sucesso do seu projeto de restauração. Então, aqui uma área, né, prevista de APP com cana, restauração de 2,5 metros, né? 2,5 km, que você tem aqui todo esse processo acontecendo. Aqui diferentes áreas buscam diferentes soluções de restauração, como a gente já viu, então vai do restaurador saber trabalhar com isso. Então o trabalho do restaurador ecológico é um trabalho de diagnóstico, ele vai prescrever, vai ver a terapia, a cirurgia, como ele vai trabalhar e vai fazer o acompanhamento. Então você tem o diagnóstico, você tem o menu de ações e os métodos são para prescrever, executar e avaliar. Beleza? Espero que tenha ficado claro, né? É esse o tema da nossa aula, o tema da nossa semana. E se tiver dúvidas, para o vídeo. Tem o fórum de dúvidas, está aberto a todos e todas. Se precisar, é só me procurar, beleza? A gente se vê. Tchau, tchau.